Eu tenho uma confissão a fazer. Eu não gosto muito desse ícone. Eu até já usei um outro antes, mas nem fui eu que desenhei e eu queria dar um toque mais pessoal pro canal. Não tô dizendo que o desenho é ruim, mas é que tem algumas coisas que eu gostaria de mudar. Especialmente falando de design, que, sem mais nem menos, não apresenta tanta coisa. Apesar de eu adorar as cores e como o desenho foi feito, nenhum deles me deixa de fato satisfeito. Ainda mais no meu estilo atual de desenho. E eu não tô mais tão afim de desenhar nesse estilo. É por isso que esse vídeo existe. E sendo bem sincero, eu quero mudar tem um tempo até. Mas eu sempre acabava me adiando e empurrando isso com a barriga. E desde que eu comecei a fazer os cursos do BrushRush, eu tenho essa vontade de mudar a identidade do canal. E eu comecei pela parte onde todo mundo começa e acaba parando, o Pinterest. Sim, eu sei que o Pinterest não é o lugar mais perfeito do mundo para pegar referências, mas sendo bem sincero, eu utilizo ele já tem um tempo e eu até que gosto. Eu separei todas as minhas referências nesse aplicativo chamado PuriRef, então peguei retratos, fotos, ícones, especialmente com estilos de arte e referências de desenho que eu gostaria de seguir. Deixa isso pra lá. A minha ideia era fazer um ícone parecido com os de Persona 4, onde eles ficam de lado, olhando pra cima. Mas no meio do processo eu mudei e basicamente esqueci dessa ideia. Deixando isso pra lá, eu fui desenhando e desenhando. Eu cheguei a passar por dois resultados que eu tinha até gostado um pouco, até que eu finalmente cheguei em um resultado que me satisfez de verdade. Mas você já reparou em algo? Apesar de ser um desenho legal, ele não tem um design muito interessante. Por isso, com o tempo, o design foi aparecendo enquanto eu desenhava. E isso me lembrou muito um vídeo do BrushRush, onde ele estava desenhando os personagens dele e ele comenta que às vezes é importante você ouvir o que o seu personagem está te dizendo. Parece algo meio lúdico, mas faz muito sentido quando você dá uma personalidade para aquele personagem. Então ele deixa de ser um personagem avulso e ele tem personalidade, as ideias, as vontades dele fazem sentido. E enquanto eu desenhava esse personagem, meio que eu fui sentindo que ele gostava, que tipo de roupa ele iria vestir, que tipo de cores ele iria vestir. Então a partir de um momento deixou de ser uma coisa que eu decidia e meio que a gente decidia junto. Falando sobre character design, eu decidi fazer o design do personagem por inteiro. Eba, mais trabalho. Esse personagem é o que muita gente chama de persona. Personas são o que representam uma personalidade. Uma palavra retirada do latim, mas que tem um significado etimológico ligado ao grego, no caso ao prosopon, que originalmente se referiam a máscaras, utilizadas pelos autores no teatro antigo para amplificar a voz e representar os personagens deles. Mas o sentido que a gente está procurando é a representação. Então, utilizar a máscara de uma maneira mais metafórica, que vai servir para ser o rosto do canal. Mas não quer dizer que não seja essencialmente eu. Eu não vou mudar de personalidade, nem criar um personagem para o canal. Até porque eu gosto de conteúdo autêntico, e eu quero representar isso no meu canal. Então vamos ao design. Como você já tá vendo, eu já fiz alguns rabiscos e demorei um pouco pra decidir exatamente o que eu ia fazer, mas eu decidi seguir com uma pose mais simples. Até porque isso não deve ser nada complexo, só deve demonstrar quais são os elementos do design desse personagem. E só um negocinho. Escuta aqui, eu sei que você gosta de Genshin, eu sei que você gosta de Grand Chase, e delatei minha idade. O que eu quero dizer é que, por favor, não faz o que a galera chama de overdesign. Não que seja ruim ter um design complexo, mas que ele não seja complexo demais. Eu não tô nem falando só sobre a silhueta que todo mundo fala, mas especialmente para não ser uma poluição visual mesmo. E existe uma regra muito legal que você pode utilizar. Você vai pegar um taco de beisebol e vai bater na cabeça do personagem. E se no processo de amassar ele você tiver que tirar alguns elementos do design dele, talvez esteja na hora de você repensar. Obviamente eu não sou o detentor da verdade absoluta, então você faz do jeito que você quiser. Isso é só uma coisa que faz muito sentido pra mim. Esse trabalho todo também se enquadra como branding. Branding é tudo aquilo que compele uma identidade. Normalmente as pessoas utilizam isso pra uma marca ou uma empresa. E como eu não quero ficar só no âmbito do desenho, eu também fui buscar algumas outras coisas. Eu pesquisei canais e referências de edição que eu curto bastante, junto com a identidade visual que me chama bem a atenção. Algumas coisas que eu gostaria de definir como padrão. Primeiro, isso vai ser a fonte. Fonte é o texto que a gente utiliza, né? Mas eu gostaria de
de ter uma fonte estilizada pro canal mesmo. Então após uma longa pesquisa, eu acabei seguindo essa daí que vocês estão vendo na tela. Obviamente, dado aos temas do vídeo, eu ainda vou utilizar outras fontes para que isso fique mais imersivo. Edição, eu vou tentar manter o que eu tenho feito, só que sempre melhorando. Eu não sou tão bom assim em edição, mas eu gosto muito do que eu tô fazendo. Inclusive um shoutout bem rapidão sobre o rapaz que comentou no vídeo passado que o grito dos monstros estava ficando meio excessivo, então eu só tô calibrando isso ainda. Se você tiver alguma recomendação, alguma coisa que você acha que dá pra melhorar, eu vou estar muito feliz em poder ouvir. Efeitos sonoros, eu vou continuar o que eu tenho feito. Nada muito diferente, junto com as músicas, tudo com uma ambientação bem legal. Visual. Eu gosto muito do que eu tenho feito, mas eu gostaria de mudar, especialmente utilizando os assets que eu fiz. Pera aí. Agora eu tenho esse carinha aqui, que vai me ajudar pra falar algumas coisas em alguns momentos, mas eu necessariamente não vou aparecer o tempo todo. Eu ainda quero manter o estilo de edição com imagem sobre o assunto que eu tô falando, e de vez em quando eu posso utilizar esse cara aqui, o Tortic, pra me ajudar a falar de vez em quando. Eu demorei um pouco pra fazer esses personagens, não que eles tenham dado muito trabalho, e sim que na verdade eu fiquei enrolando pra desenhar o que eu precisava, e daqui a pouco eu comento melhor sobre isso. Obviamente essas ideias só vão servir como um norte, mas como eu disse, eu ainda vou querer trazer uma ambientação pros vídeos com algum tema específico. Enfim, depois de trabalhar no personagem inteiro, cuidar do design com branding e separar um tempo para me dedicar para aprender sobre edição, efeitos sonoros, estrutura de vídeo e visuais, agora só falta uma coisa, uma única coisa que eu não consigo ficar sem: o banner. Eu não tenho um banner e eu quero um. Eu queria algo simples, mas que tivesse as cores do canal e os personagens que eu vou utilizar. Eu demorei um pouco pra começar, inclusive eu fiquei um pouco frustrado de não conseguir fazer o banner de primeira, porque é algo que eu realmente queria muito e não tava conseguindo desenvolver algo legal. Inclusive pra quem me segue já tem um tempo, quando eu fazia lives na Twitch, eu tinha um banner, mas ele era desse jeitão aí. Eu não gosto muito dele, mas esse tinha que ser diferente, tinha que ser algo melhor e, essencialmente, eu achava que era pra ser o meu melhor desenho. E com esse pensamento eu acabei travando, nada saía, nada funcionava, eu até tenho gravação de tudo. Se passaram mais de 10 dias desde o lançamento do último vídeo e eu só acumulei mais coisa pra me cobrar. De repente o roteiro não tava saindo, o áudio nunca tava bom e eu nem tava tendo coragem pra começar a editar. As referências não faziam mais sentido, a caneta acabou se tornando pesada e eu comecei a evitar fazer o que eu mais gosto. Então eu parei, respirei um pouco, saí do computador, deixei a ansiedade embora e, depois de pensar em exatamente o que eu precisava fazer, junto de um bom descanso, as coisas finalmente começaram a funcionar. Por um momento, eu havia esquecido que tudo aquilo era pra ser divertido. Eu amo criar coisas e esse projeto de identidade pro canal foi uma proposta muito legal. E sinceramente, eu ainda tô bem inspirado pra trazer mais coisas sobre isso. Esse vídeo todo foi inspirado em vários vídeos que você vai encontrar pela internet, mas especialmente ele foi inspirado em 3. Um do Psycho, que ele faz o modelo 3D dele lá, e esses outros 2 aqui são vídeos em inglês, mas definitivamente o conteúdo vale muito a pena. Então se você manjar de inglês ou quiser acompanhar pelas legendas automáticas do YouTube, vale muito a pena. Eu também já tinha notado essa ideia tem um tempo, e senti que agora seria o momento ideal para isso, justamente porque eu senti que a comunicação do canal deveria mudar, e eu gostaria muito que o visual fosse mais reconhecível. Antes de mostrar os resultados finais, eu trabalhei em mais uma coisa, a intro. Eu também sempre quis uma intro pro canal, e na verdade essa foi uma parte bem simples, eu terminei bem rapidinho. Eu pesquisei efeitos sonoros sem copyright e juntei com esse efeito visual de ondas com stop motion com o nome do canal. Inclusive esse efeito é bem tranquilo de fazer no DaVinci Resolve, tá em um print na tela de como esse efeito funciona, e só com isso você já consegue fazer o efeito basicamente. No fim, esses foram os resultados, o ícone realmente eu adorei, o personagem ficou muito legal, e o banner essencialmente ficou a minha parte favorita. Os personagens também eu tô muito animado pra fazer mais e mais toda vez. E pra finalizar, eu fui trabalhar na thumbnail desse vídeo, que sinceramente eu não queria nada extremamente finalizado, até porque eu ainda tô trabalhando nessa habilidade. No mais, eu fiquei muito feliz em ter feito esse projeto todo, foi aprendizado atrás de aprendizado, até porque eu mudei também de programa de edição, exploda Adobe.
Então eu tive que aprender de verdade como usar o DaVinci e também eu troquei de programa de desenho também. Agora eu tô no Krita, como vocês devem ter percebido durante as timelapses. Eu também tirei um tempo pra praticar mais algumas coisas de desenho, como cabelo e roupa, que eram coisas que fazia um tempo que eu não praticava. E tudo isso foi realmente muito benéfico pra mim. Retomar conceitos que eu já tinha estabelecido na minha cabeça, buscar referências malucas e revisar todo o meu processo criativo fez com que eu realmente melhorasse muito. E eu ainda vou melhorar, eu vou aprender muito com isso tudo e eu sei que isso faz parte da jornada. De verdade, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Eu sei que ele não tá tão longo quanto os outros, mas eu fiz esse de coração. Esse vídeo passou por várias e várias modificações, tanto no roteiro, quanto na edição, quanto nos próprios desenhos, enquanto eu fazia esse vídeo mesmo. Então, por favor, se você gostou de verdade, deixa um like, um comentário, compartilha pra uma pessoa que você gosta e não se esqueça de se inscrever, realmente isso me ajuda demais. De verdade eu tô bem animado pra continuar trabalhando nos vídeos e eu quero continuar produzindo coisas desse jeito. Eu sei que eu falo isso em todo vídeo, mas isso é realmente uma coisa que me tem feito muito bem. E eu tô muito animado pra trabalhar nos próximos conteúdos do canal. No mais, por hoje é isso. Muito obrigado e falou!